Meus amados, nós vamos ouvir uma saudação com o evangelista Rony, e logo após o ministério Tim. Meus irmãos, boa noite a todos, a paz do Senhor, amém? Eu quero ler no livro de Lucas, capítulo 15, versículos de número 17 e depois o versículo de número 21. Vamos ler no Evangelho das Mulheres, né? Um comentarista do Novo Testamento já se referiu a Lucas como o livro do Evangelho das Mulheres, porque ele destaca muito o papel e a colaboração das mulheres no ministério na vida de Jesus. É um detalhe interessante para a gente pensar, né? Esse capítulo, o capítulo 15, ele tem sido considerado o capítulo dos achados e perdidos. A Bíblia de Jerusalém, ela intitula as três principais partes aqui do capítulo. Em primeiro, a ovelha perdida, depois a dracma perdida e depois o filho perdido, que é onde nós vamos ler. Versículo 17 do capítulo 15, diz assim: E caindo em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Agora o versículo 21. O filho, então, disse-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Queridos, me parece, eu nunca me deti a fazer uma análise mais profunda desse capítulo, mas me parece que esse trecho que fala do filho pródigo, que todos nós conhecemos muito bem, aliás, essa palavra pródigo significa esbanjador, né? O filho que sai de casa, que vai para longe e desperdiça tudo, vivendo uma vida dissoluta, né? Diz o texto bíblico. Me parece, inclusive, que, a despeito desse personagem chamar a nossa atenção na parábola, o texto é mais sobre o filho que fica do que sobre o filho que vai. Esse é um detalhe interessante aqui no capítulo 15. Mas o filho que vai e volta também nos ensina muitas coisas. E a primeira grande lição que eu aprendi e quero compartilhar com a igreja, com a comunidade de fé nesta noite, é que muitas vezes nós olhamos para esse filho pródigo que se entrega a uma vida dissoluta, que se entrega ao pecado, e a gente sempre olha para ele de cima para baixo. A gente sempre olha para ele mantendo um distanciamento. E geralmente a gente reproduz a figura desse filho naquele irmão que deixou a igreja, que se magoou, que foi embora, que abandonou o evangelho. Mas eu tenho aprendido, irmãos, que na casa de Deus, na igreja, na comunidade de fé, muitas vezes há muitos filhos pródigos. Quanto tempo faz que você alimenta essa mágoa no seu coração? E que você não perdoou quem você deveria ter perdoado? Quanto tempo faz que você alimenta no seu coração as feridas de uma caminhada ministerial, feridas não cicatrizadas, feridas não curadas? E a gente não se dá conta que isso de algum modo nos afasta da vontade de Deus, de uma vida de mais comunhão com Deus, e de algum modo nós estamos distantes estando perto, estando dentro. Mas aí vem a segunda grande lição que eu aprendi, e isso me maravilha no texto. Ah, sim, e um detalhe importante. Aqui no versículo 17 está uma das expressões bíblicas que eu mais amo. A Bíblia diz assim: e esse filho que estava lá fora, longe da casa do pai, a Bíblia diz: e caindo em si, ou seja, ele se dá conta da condição em que ele se encontrava e que não fazia sentido ele insistir naquela vida, naquele modo de ser, naquele jeito de ser. E ele então toma uma atitude e decide voltar à casa do pai. Nossos problemas começam, muitos deles, irmãos, começam a se solucionar ou a serem solucionados quando nós caímos em si. O grande filósofo cristão Clive Staple Lewis, ele vai dizer que não há nada de progressista em ser um cabeça dura que se recusa a admitir o próprio erro. E eu aprendo com esse homem nesta parábola, com este filho. Ele reconhece o seu erro, ele olha para si, ele não olha para o lado, ele não olha para o erro do outro, mas ele olha para dentro e ele percebe que ele precisa voltar para o Pai. Não é apenas para um lugar, mas ele precisa voltar para o Pai. E aqui eu termino esta reflexão dizendo algo que me encanta neste texto, irmãos.
Nós, às vezes, nos referimos àqueles que, por uma razão ou outra, pararam na caminhada, nós nos dirigimos a essas pessoas de maneira pejorativa, diminuindo, anulando, mas em momento algum, o texto trata esse filho como filho pródigo. A Bíblia simplesmente descreve, pródigo é o que está no título do texto. O texto, o tempo todo, trata ele como que ele era filho. E quando ele volta para casa, ele é recebido como filho. Ele não é recebido como um desviado que voltou. Ele não é recebido como pródigo que foi e gastou parte da herança do pai. Ele é recebido como filho, e o pai recebe ele com alegria, o ama, o acolhe e dá para ele a chance de viver uma nova vida sob a bênção do pai. Nós excluímos, irmãos, o evangelho acolhe. Nós segregamos. O apóstolo Paulo vai dizer que em Cristo não há servo, não há livre, não há senhor, não há escravo, não há homem, não há mulher, não há judeu, não há gentio. Efésios capítulo 2. Em Cristo a parede caiu, as barreiras de separação caíram. E se você está aqui nesta noite, perdido dentro ou fora da comunidade de fé, o Pai te aguarda e para Ele você continua sendo filho, você continua sendo filha. Quantos acreditam nisso nessa noite, pode glorificar ao Senhor, amém? Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.